médico que resolveu quebrar o silêncio e revelar alternativas que podem ajudar você a ter um coração robusto, uma vida mais longa e com mais qualidade. Esse médico é o Dr. Lair Ribeiro, um cardiologista e nutrólogo com mais de 45 anos de prática médica, referência absoluta em saúde natural. Ele é autor de 38 livros e já publicou 149 trabalhos científicos. Eu tive a oportunidade de trabalhar 5 anos e meio na indústria farmacêutica americana, que é a maior do mundo. Então eu tive uma experiência muito grande no que diz respeito a desenvolvimento de droga, aprovação de droga, porque eu percebi durante esse período, na indústria farmacêutica é assim, você não pode ter um remédio que mata, porque se matar dá processo. E você também não tem uma ênfase grande em produzir remédio que cura, porque aí o cara não compra mais. Você tem que ter um remédio que nem mata, nem cura. Esse é o cliente ideal. Por isso é que chama indústria. Está ali para faturar. O foco não é a saúde. A finalidade é ganhar dinheiro. Seja muito bem-vindo de volta à série Curas Proibidas. Gostaria de agradecer desde já as centenas de comentários deixados aqui na nossa página. Estamos lendo a todos um a um. No primeiro episódio da série, o Dr. Lair Ribeiro revelou como a indústria farmacêutica trabalha para você usar mais e mais remédios. Esquemas sujos que motivaram o Dr. Lair Ribeiro a buscar um outro caminho rumo à saúde verdadeira. Se você ainda não assistiu ao primeiro episódio, sugiro que pause este vídeo e assista ao vídeo anterior antes de prosseguir. É importante ver os capítulos na ordem desenhada para aproveitar ao máximo aos ensinamentos desse grande cardiologista e nutrólogo. No capítulo de hoje serão feitas revelações importantes. O Dr. Lair Ribeiro apresentará um caminho para quem quer se proteger do infarto e do AVC, deseja normalizar os seus exames de sangue, como pressão alta e colesterol, e busca aumentar a sua longevidade e dar qualidade de vida aos seus anos. Descubra a seguir no segundo episódio de Curas Proibidas. Ninguém consegue motivar ninguém. A pessoa se automotiva. O problema é chegar lá, essa motivação. Por que você está motivado? Por que você vai parar de fumar? Você não quer ver a formatura da sua neta? Você não quer ver o casamento do seu filho? Como o adoecimento e o próprio envelhecimento ocorre devagarinho, você não sente, entendeu? São anos que vão passando e de repente você se acha velho, de repente você se acha doente. E ela vai ao médico e o médico não acha nada, porque nós médicos somos acostumados a trabalhar com lesão. Se eu não achar nenhuma lesão em você, eu digo que você não tem nada. Você pode ir embora, o dia que você ficar doente você volta, porque eu entendo de doença, eu não entendo de saúde. Agora, se você vai num médico de medicina integrativa, que tem uma visão mais ampla do processo, uma alteração bioquímica que você tenha, vamos dar um exemplo. Você tem um aumento da homocisteína, que predispõe a arritmia cardíaca, parada cardíaca, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, predisposição a câncer. Mas você não tem sintoma nenhum, você não sente nada, você está muito bem, obrigado. Mas você está com a homocisteína elevada. Aqui tem uma marca bioquímica, um marcador, um biomarcador, me dizendo que esse organismo, algo não está indo bem. Então eu vou ter que trabalhar para baixar essa homocisteína. Todo o processo de adoecimento tem por base uma desnutrição. E às vezes um nutriente que está faltando é o suficiente. Você fala assim, ó, eu pulei 90
99% do desfiladeiro. Onde é que você terminou? Lá embaixo. Não adianta você pular 99%, você vai cair. Se você não tiver um nutriente, às vezes importante, a disfuncionalidade é generalizada. E para desvendar a importância e a quantidade adequada desses nutrientes essenciais para o bom funcionamento do corpo e da mente, o Dr. Lair Ribeiro passou a se dedicar ao estudo aprofundado dessas substâncias. Eu estudo uma média de 8 a 10 horas por dia. Geralmente eu começo aqui, na maioria das vezes, em torno de 6 horas da manhã e paro 5, 6 horas da tarde. No meu Kindle portátil tem 564 livros médicos, todos esses livros estão lidos. Eu faço uma seleção muito grande dos livros que eu leio e passar para os meus alunos a verdade, o que tem de verdadeiro no momento, até onde é possível. Se eu descubro a causa da doença e eu trabalho na causa, eu posso obter cura. Por exemplo, uma pessoa se apresenta com um quadro de pressão alta e essa pressão alta é por uma deficiência de magnésio. Nós, brasileiros, somos deficientes de magnésio. Para você ter magnésio no solo, você precisa de água magnesiana. Para você precisar ter água magnesiana, você precisa ter vulcão. Ainda bem que a gente não tem vulcão, mas nós pagamos um preço por isso. Se você tem muita deficiência de magnésio, você começa a ter arritmia cardíaca, por deficiência de magnésio. E se eu pegar um paciente que está com arritmia cardíaca por deficiência de magnésio e suplementá-lo com magnésio, eu trato a arritmia cardíaca dele. A mesma coisa eu posso fazer com um paciente com hipotireoidismo, que está com colesterol elevado. Ele está com colesterol elevado e aí eu vou ver que ele tem hipotireoidismo, eu trato o hipotireoidismo, ele cura do colesterol elevado. Então, quando nós entendemos a fisiopatologia da doença e nós vamos na causa, nós podemos dizer que aquela doença foi curada. A questão da hipertensão arterial é algo que não tem cura, né? A pessoa ela tem que tratar a sua doença, né? Até penso, né? Uma doença de estimação por resto da vida. O remédio que eu tomava diariamente, ele fazia minha pressão ficar num nível bastante aceitável, né? Em contraposição ao não tomar o remédio. Minha pressão, a máxima chegava a bater 17 e a mínima 10, 11 ao acordar. Para minha surpresa e minha sorte, o Dr. Lair Ribeiro ele tinha explicações muito coerentes, muito factíveis sobre o que causavam problemas de saúde que eu trazia comigo há muito tempo e para os quais eu tinha sido meio que doutrinado a entender que não teriam cura. Parei de consumir o remédio e fui me policiando, monitorando diariamente a minha pressão. E assim foi durante a primeira semana, a segunda, terceira semana, a quarta semana, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. E a minha pressão arterial não subia mais, né? Para falar a verdade, em pouquíssimo tempo eu perdi 20 quilos. Eu pesava cerca de 99 quilos e caí para 71, 72 quilos. Tipo, em questão de pouquíssimos meses. Por outro lado, hoje em dia, ao medir minha pressão, principalmente ao acordar, eu percebo que a minha pressão é baixa. 12 por 8, 11 por 8, 11 por 7, na maioria das medições que eu faço. A minha gratidão ao Dr. Lair Ribeiro, ao acesso que eu tive ao conhecimento do Dr. Lair Ribeiro é muito grande, porque eu sinto que ele salvou o meu futuro, né? O Dr. Linus Pauling ganhou o Prêmio Nobel 2 vezes. Ele era um indivíduo que era o grande defensor da vitamina C, que nós, seres humanos, não fabricamos vitamina C. Os animais que fabricam vitamina C não têm infarto. Todo animal que fabrica vitamina C não tem infarto. Agora, como nós não fabricamos vitamina C, existe uma teoria, aqueles que fazem uma ingestão maior de vitamina C têm uma prevenção
contra infarto do miocárdio. Um jeito de você prevenir é você ter uma dieta mais rica em verduras e frutas. Frutas que têm muita vitamina C, entendeu? Então essa vitamina C, por exemplo, tem uma ação protetora. Eu estou dando um exemplo, eu posso te dar outro exemplo. As pessoas que tomam sol com frequência, elas também têm menos infarto do miocárdio, porque elas produzem mais vitamina D. E a vitamina D3 também tem uma ação protetora contra o infarto do miocárdio. Hoje está provado, se você entrar no PubMed e digitar infarto do miocárdio, vitamina e prevenção com vitamina D3, você vai ver inúmeros trabalhos mostrando que as pessoas que têm os níveis mais altos de 25-hidrox-D no sangue, que é como se mede a vitamina D3, essas pessoas têm menor risco de terem infarto do miocárdio. Conhecimento faz a diferença. O grande problema do mundo é a ignorância. É você não saber o que está acontecendo. No momento que você entende o mecanismo de ação, no momento que você entende como que a doença se manifesta, você consegue lutar contra ela com muito mais inteligência. Você não está atravessando uma rua da sua cidade e de repente infarto do miocárdio cai no seu coração. Não é assim. O processo é lento, ele é gradativo, ele vai pouco a pouco. E chega uma hora que tem o chamado point of no return, não dá mais para voltar e você tem a manifestação que é o infarto do miocárdio. No momento que você entende esse passo a passo de como que a doença chega lá no extremo, você vai entender também o passo a passo que você vai evitar para não chegar nessa consequência indesejável. E é esse passo a passo para um coração à prova de infarto e um cérebro protegido do AVC que você descobrirá no terceiro episódio de Curas Proibidas. Trata-se de uma estratégia simples e efetiva, que não pede exercícios extenuantes, dietas extremamente restritivas ou remédios com perigosos efeitos colaterais, mas de pequenas mudanças de hábitos, como o consumo de nutrientes poderosos para ter o coração, corpo e cérebro funcionando plenamente. Garanto a você que não se trata de nenhum plano mirabolante. Basta ter força de vontade e saber qual o caminho a ser tomado. E se você estiver disposto a transformar a sua vida, é justamente esse caminho que você conhecerá no próximo episódio de Curas Proibidas. Se você ficou com alguma dúvida, deixe o seu recado na caixa de comentários aqui de baixo. Te vejo no terceiro episódio. Eu estava em casa, deitado na minha cama. A gente está sempre com o celular do lado. Aquele dia, não sei porquê, eu tinha ficado o meu e da minha mulher na sala. E eu vi que tinha mensagem da minha mãe, tinha mensagem do meu tio, muitas. E foi muito duro, né? Muito duro porque foi a primeira sensação, assim, que você tem que realmente ele pode morrer. Meu pai, ele vem de uma família de cardíacos. Ele tem 4 irmãos, os 4 infartados. E ele tomava estatina, tomava omeprazol, tomava aqueles... Meu pai também é diabético e ele tomava os remédios da medicina tradicional, mas ele nunca estava bem. Eu vi que tinha alguma coisa errada. E meu pai chegou a infartar. Meu pai é meu herói. Ele me criou do jeito que ele... melhor que ele podia fazer. E foi trabalhar longe para pagar minha faculdade. E na hora que eu comecei a ficar bem na vida, ganhar dinheiro, eu vi ele começar a ir embora. Quando ele chegou a infartar, nós começamos a seguir religiosamente as coisas que ele ensina. Então todas as medicações foram trocadas, ele não toma beta-bloqueador, ele não toma estatina.
E quando ele tomava o beta-bloqueador, ele era outra pessoa. Graças ao trabalho do Dr. Lair, eu acho que é por isso que meu pai está vivo. Porque não é só que a medicação ia matar. Eu nem acho que ia matar num curto prazo. Mas ela tira a energia, quando ela tira a energia, eu acho que tirava a autoestima dele não conseguir fazer as coisas. Aí acaba virando mesmo, se deixar, vira um velho que vai ficar na frente da televisão de pijama o dia inteiro assistindo televisão. Hoje ele tem energia. Ele vai para a obra todo dia, ele trabalha todo dia, ele está na discussão todo dia. Meu pai é extremamente essencial e importante. Ele não trabalha porque eu tenho que fazer, não. É empresas que sem ele é uma, com ele é outra. Então, é isso. E essa energia que ele voltou a ter, eu agradeço muito ao trabalho do Dr. Lair Ribeiro. Isso eu falo assim, para quem tem um pai que às vezes a gente vê doente e vai no médico e aumenta a dose de remédio, dá uma chance para a medicina do Dr. Lair Ribeiro, que não tem, ela só é o que está publicado, só que ele não tem rabo preso com ninguém, ele fala o que tem que ser falado, ele mostra o que tem que ser feito e é só seguir. O primeiro infarto do miocárdio nos Estados Unidos foi descrito em 1915 por Harris. Até então não se tinha conhecimento de infarto do miocárdio. Em 1930 morreram nos Estados Unidos 3.000 pessoas com infarto. Em 1960 morreram 300.000. Você vai dizer assim, mas o que aconteceu nesse ínterim? Por que praticamente não existia infarto e passou a existir? Mesmo após grandes avanços tecnológicos da medicina e das vendas explosivas de medicamentos, sinto dizer, mas você continua no alvo de um infarto e de um AVC. As alternativas oferecidas pela indústria farmacêutica não impediram que as doenças cardíacas permanecessem como o fator número 1 de morte no Brasil. Já o AVC permanece como o principal motivo de debilidade. Quem sobrevive ao derrame pode sofrer sequelas graves, como problemas na fala e capacidade motora. E se você chegou até aqui, possivelmente você também está no rumo deste destino trágico. Mas hoje trago boas notícias. Quero que conheça agora os reais gatilhos para evitar uma pane no coração ou para evitar a formação de placas nas suas artérias. É justamente por não conhecer essas causas que você não consegue normalizar os seus exames, sente-se sem ânimo para nada ou tem dificuldades de perder os quilos extras. Hoje, você está prestes a entrar para o grupo restrito de pessoas que conhecerá em primeira mão como se blindar das doenças cardiovasculares. E assim, acabar com o medo de ter um infarto ou AVC de uma vez por todas. Preste muito atenção e assista esse vídeo até o fim. Ele pode ser a diferença que faltava para você transformar a sua vida. Seja muito bem-vindo de volta ao terceiro episódio da série Curas Proibidas. A causa do infarto é multifatorial. Tem um componente genético, tem um componente de idade, tem um componente de gênero, ser masculino, ser feminino, que até a menopausa a mulher é mais protegida de infarto do que o do homem. Tem a pressão alta, tem o lipidograma, por exemplo, um aumento de triglicéridos, uma diminuição de HDL, tem aumento da homocisteína, tem deficiência de magnésio. É uma gama de coisas, não é uma coisa só. Eu quero que você entenda que se você for num hospital ali onde tem pacientes com infarto do miocárdio internado, mais de 50% dos pacientes com infarto agudo do miocárdio internado hoje no Brasil tem o colesterol normal. Ora, se mais de 50% dos infartados tem colesterol normal, você quer dizer que você tem uma regra que tem mais exceção do que regra? É importante que você conheça hoje o passo a passo para realmente derrotar a angina e a arritmia,
controlar a pressão alta, evitar o derrame ou desbloquear as suas artérias. Pois as doenças cardiovasculares são assassinas silenciosas. Elas não dão sinais de quando podem ocorrer. Você pode estar se sentindo bem, tomar os seus medicamentos religiosamente e seguir todas as recomendações do seu cardiologista. Mas, se não souber o passo a passo para eliminar as causas dos seus problemas, você pode ser surpreendido com um infarto na segunda-feira pela manhã. Além de tudo isso que a gente vem discutindo, os fatores, o grande componente de gatilho é o estresse. Tanto é que o infarto ocorre mais na segunda-feira de manhã, estatisticamente. Entendeu? Você já viu quando uma lâmpada queima? Ela não queima na hora que você desliga. Ela queima na hora que você liga. Quando um indivíduo morre, ele morre na hora que ele está ligando, que o sistema simpático está sendo ativado. Então é muito comum o infarto acontecer de manhã cedo. O cara acabou de acordar, ele tem um problema, principalmente segunda-feira de manhã. O estresse é um componente muito importante no desenvolvimento do infarto agudo do miocárdio, porque quando eu tenho estresse, eu aumento o meu cortisol, eu aumento a minha epinefrina, também chamada de adrenalina, eu aumento as catecolaminas em geral. E eu tenho, com isso, elas podem ter vasoconstrição. Eu posso ter, mesmo até às vezes sem ter doença da coronária, eu posso ter um espasmo coronariano e com isso ter um infarto do miocárdio. E nem precisa ter placa aterosclerótica. Isso acontece. É por isso que estou animado para te contar que o Dr. Lair Ribeiro compilou 45 anos de prática médica em um único plano master para rejuvenescer o seu coração, suas veias e suas artérias. E hoje, pela primeira vez, você pode fazer parte dele. O Dr. Lair Ribeiro irá ajudá-lo a solucionar os mistérios das doenças cardiovasculares e dar a você algo que não foi oferecido por nenhum médico. Quero que conheça o plano de 9 semanas para um coração anti-infarto. O plano para a pessoa não ter um infarto, você tem que levar em consideração várias coisas. Você tem que levar em consideração a sua alimentação, você tem que levar em consideração o seu sono reparador, você tem que levar em consideração a sua atividade física. E no mundo que nós vivemos hoje, você precisa fazer suplementação, porque o solo está pobre, a água está contaminada, o ar está contaminado. Esse solo pobre em minerais, isso repercute nos alimentos que você recebe. Então, por mais que você planeje a sua mesa, você não vai conseguir aquilo que está no livro. No livro pode estar escrito que o tomate tem isso, 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 aquilo. Só que esse tomate foi plantado no mesmo lugar 10 anos seguidos. E no final do ano eles colocaram lá o adubo que é vendido, que tem nitrogênio, potássio e fósforo. Então não tem selênio, por exemplo, não tem zinco. Apesar de no livro dizer que o tomate tem zinco, aquele que está na sua mesa não tem zinco. Então hoje a gente tem que mudar o modus operandi. Imagine você ter o mesmo modus operandi utilizado pelo Dr. Lair Ribeiro para obter o mesmo coração robusto dos seus 30 anos. Um programa fácil de ser aplicado que dá a você toda a informação necessária para contra-atacar a solução medicamentosa oferecida pela medicina convencional. Tudo explicado a você em detalhes por um dos mais renomados cardiologistas do mundo. O Dr. Lair Ribeiro já viajou para os 4 cantos do mundo e estuda até 10 horas diárias para buscar e encontrar as mais poderosas terapias naturais para doenças cardíacas, pressão alta e AVC. Pela primeira vez na história, ele está disponibilizando em detalhes a você esse passo a passo. É por essa razão que até hoje você não teve acesso ao programa Coração Anti-Infarto. Esse conhecimento, até então, era monopolizado
pelos profissionais de saúde. Isso não chegava ao grande público. E hoje mudou. O paradigma mudou. Hoje, com o advento da internet, por exemplo, houve uma democratização da informação. E essa informação será passada para você em primeira mão. E você tem aqui o melhor que existe nessa área. Você vai ser capaz de ver isso, avaliar e não deixar ser a vítima da vez. No próximo e último episódio da série Curas Proibidas, você terá a chance de se inscrever no programa Coração Anti-Infarto. E é aí que a coisa muda de patamar. Porém, preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Este programa estará disponível apenas para 250 pessoas e no próximo vídeo você vai saber como disputar uma dessas vagas. As 250 vagas para participar desse programa ficarão disponíveis por um tempo limitado. E não há nenhuma previsão de que serão reabertas um dia. E por que 250 vagas? Um número muito grande de pessoas inviabilizaria o seu grande diferencial, que é justamente essa orientação direcionada do Dr. Lair Ribeiro. Você, inclusive, terá um encontro presencial com o maior cardiologista do Brasil. Essa é a sua única oportunidade de ter o contato direto com esse grande profissional, que não tem consultório particular. Agora é a sua chance de se livrar das preocupações com o seu coração e proteger o seu cérebro contra o devastador bloqueio do abastecimento de sangue. A Jolivie confia tanto nas recomendações do Dr. Lair Ribeiro para revolucionar a sua saúde que o programa oferece garantia de satisfação vitalícia, isto é, para a vida inteira. Se não ficar 100% satisfeito, simplesmente cancele e peça o seu reembolso a qualquer momento, seja daqui a 1 ano ou daqui a 10 anos. Assim, você fica tranquilo para tomar a atitude e fazer parte do grupo que vive seus dias tranquilamente, sabendo que as suas batidas serão sempre fortes e estáveis. Você não tem nenhum risco em pelo menos conhecer o programa assim que estiver aberto para novos membros. São apenas 9 semanas para obter um coração robusto, um corpo em forma, artérias limpas e o cérebro protegido do AVC. Importante, se você não quer perder esta oportunidade, deixe o seu nome na nossa lista de super interessados aqui abaixo do vídeo. O cadastro da lista não garante a sua vaga, mas no dia da abertura das inscrições, você receberá as informações sobre como se inscrever no programa Coração Anti-Infarto 1 hora antes de todo mundo. Fique atento ao seu e-mail. Vamos enviar para você todas as orientações. Até breve. Quando que tem que começar? Hoje? Quando? Agora? Não interessa a idade, não interessa. Sempre há a possibilidade de melhorar. O espírito humano é mais forte do que qualquer outra droga. Há uns 6 anos atrás, minha mãe teve uma isquemia cerebral, ela teve um apagão, foram 24 horas da vida dela que ela esqueceu. O dia mais chocante da minha vida, porque eu recebi uma ligação do meu pai dizendo, olha, sua mãe não sabe que dia é hoje. E eu fui correndo para a casa dela, levei no hospital, e ela continuava sem saber. Ela olhava para mim e falava, Cecília, o que você está fazendo aqui? Eu explicava para ela o que eu estava fazendo, de repente ela não lembrava mais porque eu estava ali, nem que dia era aquele. E eu levei ela no hospital, o médico falou assim, olha, não tem nada que eu possa fazer por ela. Ela teve um pico de pressão alta. Você volta para casa, eu falei, meu, pelo amor de Deus, como eu vou voltar para casa assim? Até hoje ela não se lembra desse dia, do que aconteceu nesse dia. O que eu acho que o Dr. Lair ensina de forma magistral é que a gente pode fazer muito com o que a gente tem em casa. A gente não precisa gastar um dinheiro enorme. Se você puder imaginar, se uma pessoa toma 10 remédios, quanto dinheiro ela gasta com isso na farmácia? Eu acho que o Dr. Lair consegue é abrir a discussão
do que é correto ou o que não é correto na sua alimentação. Quando se tem um tabu, ou quando você obedece uma ordem cegamente, você para de pensar. Assim, hoje ela se exercita 5 vezes por semana e tá super bem. A saúde é uma coisa que todo mundo pressupõe que tem. Você só dá valor a ela e ao quanto você se alimenta quando sua saúde começa a faltar. E a generosidade dele de compartilhar todo o conhecimento científico que ele tem. E conseguir fazer isso numa linguagem acessível. Ele consegue chegar numa pessoa simples, numa pessoa altamente esclarecida. Porque todo mundo, no final das contas, busca a mesma coisa, saúde.